Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 3, verso do 1 ao 6. Hebreus 3, verso do 1 ao 6. Esse capítulo nós vamos dividir ele em duas partes. Semana que vem do 7 ao 19 e hoje o início do capítulo, que diz assim para nós: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Vamos orar? Feche seus olhos no seu lugar. Santo Deus e Pai, nós te adoramos e exaltamos o teu grande nome. Obrigado pelo privilégio e oportunidade que temos de nos reunir como igreja no culto ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma boa e uma sadia interpretação da tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja no nosso meio, iluminando os nossos corações, para compreendermos a grandeza, a profundidade e a majestade de quem o Senhor é. Ajuda-nos, Senhor, a não abandonarmos a fé, a não nos apegarmos a coisas passageiras, mas a estarmos convictos ao sermos participantes do chamado celestial. Ajuda-nos, Senhor, a fixarmos os nossos pensamentos no teu Filho Jesus Cristo, a confessarmos de forma clara e sadia a fé e a sermos diligentes com aquilo que o Senhor tem nos revelado. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos e pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Havia uma questão na igreja ou nesse grupo dos hebreus que se reuniam lá no primeiro século. Em grande medida, essa questão é uma questão que existe até hoje. É uma luta entre dois mundos, entre um povo que vive nessa terra, mas um povo que tem um chamado celestial. E essa é uma crise humana. É uma crise humana entre termos os olhos nas coisas passageiras desse mundo, dessa terra, mas sermos constantemente atraídos por coisas de outro mundo. Eu não sei se você já percebeu ou prestou atenção, né? Ultimamente existem vários filmes e séries que lidam com esse conflito entre o mundo de agora e um outro mundo, em um outro lugar, em uma outra esfera. Isso é muito comum. Aliás, talvez tenha sido tão constante essa realidade, que às vezes o cara, quando quer fazer um filme ou uma série, para tentar de alguma forma atrair um público, ele precisa ter esse paralelo entre o visível, entre o agora e aquelas coisas que nós não vemos. Existem vários filmes sobre isso. A gente poderia passar aqui uma manhã discutindo alguns deles. Um que foi muito famoso, que talvez você assistiu, Matrix, por exemplo, né? Quem já assistiu Matrix e talvez não fez um paralelismo com essa realidade, até mesmo do cristianismo, vale a pena olhar. Você tem lá um personagem que ele vive em um mundo que até então eles achavam que era um mundo genuíno, mas não era. O personagem, por exemplo, então toma lá a sua pílula e de repente ele adentra a uma outra realidade que não se via, que era a verdadeira realidade. O personagem inclusive morre,
é ressuscitado com poderes, e a nave que eles estavam lá dentro era Zion, que eles iam para Sião. Olha só quanta coisa lá, alegorias, amém? Mas há uma ideia muito difundida na nossa cultura, na filosofia, por exemplo. Platão tratava disso de forma tão abrangente, de uma ideia de um reino superior que era alcançado por meio da sabedoria, de uma consciência elevada. Fato é que muitos desses escritores, por exemplo, como Platão, como Filo de Alexandria, olhava para a nossa realidade humana como se fosse uma realidade defeituosa, passageira, e como se nós não víssemos o quadro geral. E de certa medida, isso é uma verdade. Quando nós não temos os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo para enxergar Deus, quando eu falo enxergar, não é enxergá-lo de face a face, mas é entender que há um reino muito superior a este reino terreno, que há uma eternidade muito maior a essa realidade humana, nós tendenciamos a ficar um pouco perdidos no meio desse pacote. E eu quero acreditar que o povo, os hebreus aqui, em certa medida, estavam sendo iludidos com isso. Iludidos com as coisas terrenas, iludidos com coisas visíveis, achando que tais coisas eram superiores, ou eram a finalidade de tudo, e não se dando conta da morada celestial, do reino celestial, do chamado celestial e da esperança da qual nos gloriamos. E hoje nosso sermão vai caminhar um pouco entre esses dois mundos. E nós somos chamados como peregrinos a caminhar conscientes desses dois mundos. Ontem eu peguei em casa, até era para deixar aqui o livro do Peregrino, e eu li alguns capítulos lá do início. E se você não leu o livro Peregrino, você precisa ler. É um clássico da literatura cristã. E o Peregrino está narrando essa realidade, de que havia um personagem chamado Cristão, que estava entendendo um chamado celestial, a Nova Jerusalém, e ele então caminha e ele vive a sua vida nessa expectativa, nesse trajeto, como alguém que tinha os olhos fixos, ou os olhos conservados em uma realidade maior. E durante o livro do Peregrino você vai perceber que existem vários personagens que estão de alguma forma tentando tirar ele do caminho, tentando mudar a rota e o pensamento dele. E é intrigante porque se você não lê o livro, você precisa ler, como isso é comum no nosso dia a dia. Como por vezes no nosso dia a dia nós paramos de fixar os pensamentos em Jesus. Nós perdemos de vista o chamado celestial, a esperança gloriosa, e somos por vezes absorvidos por uma realidade passageira, fictícia, e por vezes uma realidade que toma o nosso coração, a nossa mente e às vezes a nossa fé. Uma das maiores tristezas pastorais que tenho é quando atendo pessoas que estão abdicando da sua fé, que por desejos mundanos, por pensamentos pagãos, falam claramente e abertamente que não querem mais viver isso. Eu tenho vontade de bater às vezes, mas eu não posso. Esdras puxava o cabelo do povo lá, Neemias, pouquinhas, e dá para puxar, brincadeira. Mas é tão absurda às vezes a realidade de alguém que por vezes entendeu e no meio do caminho foi para outro lugar. Como pastor, eu me consolo com duas expectativas quando isso acontece. Duas expectativas. Isso é parte do meu ministério, eu entendo isso como tendo que gravar no meu coração. Isso fica como uma direção para você. Duas delas. A primeira
Se aquele cara, aquela mulher verdadeiramente conheceu a Deus e experimentou da graça de Deus, eu sei que um dia ele vai retornar. Não necessariamente a nossa igreja local, ok? Mas eu sei que um dia o Espírito Santo vai produzir novamente arrependimento e vai trazê-lo novamente. Eu tenho essa esperança. Por outro lado, eu também tenho uma outra percepção, que se ele nunca retornar, é porque ele nunca conheceu Jesus verdadeiramente. Isso também é um consolo, mesmo que doa. E essa é uma realidade que a gente deve ter. O autor de Hebreus está lidando com isso. Está lidando com um povo que está flertando com abandonar Jesus, com desviar-se da fé. E a convicção dele é: se vocês são santos irmãos, vocês vão continuar perseverando na esperança da glória. Mas se vocês são, nós vamos ver nos capítulos mais à frente, apenas ele vai citar alguns chamando de irmãos, que eram judeus. Muitos irmãos judeus que não haviam se convencido pelo Espírito Santo verdadeiramente de que Cristo era o Senhor, voltaram pelo caminho. Hoje, o autor ele vai fazer um paralelo com o maior personagem para os judeus, que era Moisés. Moisés, para o povo judaico, até hoje, não só para o povo judaico, para uma série de outras religiões em certa medida, é uma referência. E para nós também precisa ser uma referência. Nós temos muito que aprender. O autor está fazendo esse paralelo entre Jesus e entre Moisés. Por quê? Porque muitos estavam abandonando o cristianismo e olhando para a pessoa e para o ministério de Moisés como superior, como maior. E o autor, então, às vezes eu vou chamar ele de pregador, porque tudo indica que vários textos de Hebreus eram pregações. É como se o pregador estivesse inflamando-se de tentar levar aquele povo a compreender que fazer isso era errado. Ele fala: santos irmãos. Qual que é a ideia disso? O texto bíblico várias vezes nos chama de santos, né? Paulo, a igreja de Corinto, mesmo uma igreja cheia de problemas, Paulo chamava ele de santos. O autor de Hebreus chama esse povo de santos. A ideia de sermos santos não é porque a gente é perfeito, é bom, ou a gente fez por merecer. É porque quando Deus regenerou o nosso coração, Ele faz o quê? Ele nos santifica, Ele nos separa, Ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós só podemos nos relacionar com Deus porque Deus nos santificou. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Na conversão, Deus nos separa para si. Somos então uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso é importante. Sermos santos prediz a nós que você foi separado para uma outra vida, para um outro mundo, para uma outra família, para uma outra realidade. Sermos participantes do chamado celestial. Nós não podemos perder isso de vista. E quantas vezes perdemos isso de vista? Não é verdade? Com as lutas do dia a dia, com os afazeres, com os problemas do trabalho, com os problemas dos filhos. Obviamente que devemos ser responsáveis, diligentes e darmos atenção a essa vida, mas sem perder de vista a vida que nos aguarda, o chamado celestial. E o autor lembra que esse chamado celestial é realizado por Jesus. Ele está fazendo isso desde o início. Está apresentando Jesus, por exemplo, como o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Está falando: olha, muitas e muitas vezes Deus nos falou por meio dos profetas, mas agora nos falou por meio do Filho, ao quem confessamos. Para o autor de Hebreus, ele traz aqui
duas palavras que estão demonstrando um pouco de quem Jesus é. Ele fala como o apóstolo e sumo sacerdote. É a única vez no Novo Testamento que chama Jesus de apóstolo. E Hebreus é o único livro do Novo Testamento que refere-se a Jesus como sumo sacerdote. Apóstolo, por si, tem essa característica de enviado. Era alguém em missão. Qual é a ideia do autor para nós? Olha, desse chamado celestial, nós não poderíamos acessar isso por nós mesmos. Você não tinha acesso a essa realidade. Você não ultrapassa a barreira do tempo. Você não é como o Neo de Matrix que toma uma pílulazinha vermelha e adentra a Matrix. Não. Alguém de fora da nossa realidade veio aqui nos chamar. Alguém enviado desse outro reino ultrapassou essa barreira de que não era visível e adentrou a nossa realidade. Ele é o nosso apóstolo da nossa alma. É o enviado de Deus para nos comunicar as coisas do reino futuro. Sem ele nós estaríamos presos na Matrix, cegos, surdos, sem uma capacidade por nós mesmos de ultrapassarmos essa barreira e enxergarmos as coisas do que há por vir. Jesus é o nosso apóstolo. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. O livro de Hebreus vai tratar várias vezes sobre o sumo sacerdote e vai ter um capítulo específico sobre isso. Então por isso que eu estou guardando essa parte. Mas em certa medida, a palavra sacerdócio, ela tem a ver com um construtor de pontes, sumo pontífice, por exemplo, como às vezes o próprio Papa é chamado no catolicismo de forma herética, ok? Herética. Só temos um sumo construtor de pontes, que é Jesus. Ele constrói esse caminho entre um povo que está com os pés no barro dessa terra para uma transição a Jerusalém celestial. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele vem da parte de Deus e fala conosco, e ele intercede e nos leva até Deus. É ele que faz esse caminho para o chamado celestial. Então o autor vai fazer esse paralelo com Moisés. Quem era Moisés para esse povo? Nós, por não sermos judeus, ou não participarmos de forma tão efetiva, desta realidade, porque hoje nós conhecemos a Escritura, nós lemos, nós entendemos um pouco a história, mas para aquele povo, Moisés era uma grande referência. Eu gosto de pensar em Moisés como alguém que estabelece o fundamento e a prática de fé do judaísmo, e obviamente tem tipologias para nós, mas quando você pensa em Moisés, o que ele, primeiramente, é anunciado nas Escrituras? Ele é chamado por Deus para ser um profeta. Para os judeus, Moisés é o maior dos profetas. Quer dizer, a gente só tem a ideia de que profeta é aquele que fala à sua frente. Moisés falou algumas coisas à sua frente, mas Moisés comunicou diretamente ao povo o que Deus falou. Foi um mediador, foi alguém que Deus estabeleceu ele para colocar fundamentos. Quais os livros que Moisés escreveu, se nós somos crentes de verdade? Muita gente duvida, da autoria do Pentateuco, mas Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Presta atenção no livro de Gênesis. Gênesis significa o livro das origens, a origens de todas as coisas. Deus, através de Moisés, estabeleceu ele como um mediador humano, para que por meio dele, a origem das coisas fosse conhecida. E a gente às vezes traz por si uma ideia que só a origem que Deus criou os céus e terra, sim, obviamente, mas a origem da queda, a origem do primeiro assassinato, a origem do casamento, a origem dos filhos, a origem dos povos, a origem. Você tem as genealogias, você tem as divisões, você tem o momento em que Deus derrama seu juízo sobre a terra,
ali em Noé, você tem o chamado de Abraão e você tem a origem da aliança. A gente tem a tendência de achar que a aliança da graça é coisa do Novo Testamento. Não. Deus anunciou por meio de Moisés a origem, o início da sua obra de redenção. Moisés é chamado por Deus para isso. E é muito legal que, se você perceber os outros escritores pós-Moisés, eles vão ter como fundamento o que Moisés escreveu. Aliás, o próprio Moisés tem essa estrutura nos seus livros. Preste atenção em algumas palavras, 3. Quando você lê o Pentateuco: maldição, bênção e aliança. Moisés ele tem já na sua estrutura literária um pressuposto. Quando, por exemplo, Caim mata Abel, ele vai trazer na sua palavra, do seu vocabulário hebraico, a mesma ideia da maldição que Deus lançou sobre a serpente lá atrás. E esses termos vão se repetindo, assim como bênção, assim como aliança, assim como a genealogia, porque há um pressuposto de pensamento na mente dele. E tudo isso fundamentava a fé dos hebreus. Os escritores que vieram depois de Moisés têm um fundamento aonde? Eu já falei talvez umas 2 vezes isso, mas é importante. Aqueles que vão narrar a história do povo de Deus, eles vão narrar a história do povo de Deus, Reis, Crônicas, Samuel, os livros que vão narrar isso, com base no quê? Qual é o pressuposto deles? Se o povo obedeceu ou não obedeceu? Moisés. Lembra quando você lê Reis? Eu sei que você pula essa parte. E o rei fez o que era bom ao Senhor e agradou, e o rei fez o que era mal ao Senhor. Com base no quê? Com base no que Deus revelou através de Moisés. Moisés era um legislador do povo. E além de ele ser um legislador, ele foi um grande líder que conduziu o povo para uma libertação. O povo era escravo, 400 anos no Egito. O povo era escravo, o povo era pagão, o povo era idólatra, o povo amava o Egito. Deus levanta Moisés com 80 anos. Meu irmão, o que eu quero fazer com 80 anos? Quero estar na praia. Por isso que o texto bíblico fala que Moisés era o homem mais paciente dessa terra. Imagina Moisés com 80 anos, o povo reclamando o dia inteiro. Números. Se você ler o livro de Números, pense numa frase: um povo marchando e murmurando. Em todo momento, Moisés sustenta seu ministério. Meu irmão, eu não sei você, mas nós teríamos abandonado aquela obra muito no começo da caminhada. Chegasse no mar ali e o povo ameaçasse te apedrejar, sair fora. Moisés foi um homem dedicado à casa de Deus. Por isso que o autor fala que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Aqui um princípio para nós, uma aplicação para nós, muito importante. Entenda isso. Obviamente que a Bíblia chama você para ser fiel hoje, agora, aqui, ali, com a sua esposa, com a sua família, com os seus filhos. Isso é parte. Somos chamados a viver em fidelidade. Mas o âmago do entendimento sobre o que é ser fiel nas Escrituras é completar a carreira. Chegar até o fim fiel. E esse é um desafio nosso. Por quê? Porque muitas vezes a gente, no meio do caminho, tropeça, cai, tem os seus problemas, tem gente murmurando, tem as circunstâncias da vida, e aí a gente tira os olhos do chamado celestial. E a gente abandona. Só serão declarados fiéis aqueles que completarem a carreira. Eu não estou dizendo que a carreira vai nos salvar, mas o completar a carreira fiel é a demonstração que um dia verdadeiramente nós somos salvos pelo Senhor. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, por quê?
porque mesmo diante de todas aquelas circunstâncias, de todo aquele cenário, ele não perdeu de vista o que o Deus verdadeiro o chamou. Ele foi até o fim. Esse é um chamado para você. Tão importante quanto a velocidade que você corre hoje, é aonde você vai chegar. Estava lendo o livro do Peregrino, e existem momentos que ele passa pelo pântano do desespero, onde parece que tudo puxa ele para baixo. Há momentos difíceis de atravessar, não é verdade? Mas qual é a expectativa do peregrino? Jerusalém celestial. Ele tem os olhos fixos, ele mantém os seus pensamentos, ele não se deixa levar por essa realidade desse mundo passageiro. É óbvio que nós vamos sofrer e vamos ter lutas e problemas, mas Moisés demonstra para aquele povo uma clareza. Ele foi fiel em toda a casa de Deus. Ele errou, não é verdade? Errou. Moisés, por exemplo, se casou com uma mulher cuxita, que não deveria ser com uma mulher que ele deveria se casar. Moisés bateu na pedra, quando ele não deveria bater. Tantos de nós talvez erramos assim, não é verdade? Mas os nossos erros não podem ser para nós um desânimo da caminhada. A gente precisa levantar, pedir perdão ao Senhor, confiar na sua aliança e marchar, com pouca murmuração, beleza? Às vezes nós somos que nem o povo de Números, marchando e murmurando. Moisés, além de ser fiel, Moisés representava para aquele povo alguém que na mente deles tinha completado. Moisés libertou o povo da escravidão, tirou o povo da opressão e levou o povo para a terra prometida. Então Moisés, nesse espectro de libertador, ele completou algo. E Jesus? Jesus morreu e foi assunto aos céus, e cadê Jesus? Entra no dilema dos hebreus. Eles continuavam escravos do povo romano. Eles continuavam sujeitos aos impostos, eles continuavam sendo oprimidos, eles continuavam olhando para frente e falando, eles estavam em algumas circunstâncias de perseguição, eles foram tomados os seus bens, o seu pão, a sua sobrevivência. Não faz sentido. Esse libertador não é como Moisés. Moisés orava e descia pão do céu. Moisés pediu carne, carne vinha. Moisés batia na rocha, a água saía. Jesus fez milagres, mas em certa medida na mente deles, os milagres de Jesus naquele momento não se referiam-se a toda a nação de Israel. Esperávamos um Messias que matasse Roma, que nos desse novamente o grande momento de esplendor da terra de Israel em Jerusalém, com reis e vitórias em guerra. Jesus não fez isso. Moisés fez. Esse era o debate, essa era a realidade. E aí o autor, de forma maravilhosa, vai tratar desse assunto. O autor vai dizer, olha, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Isso para alguns era um escândalo, porque existia, até naquele momento, em certa medida, uma idolatria para com Moisés. Quando havia uma divergência entre um e outro, para quem eles apelavam? Para Moisés, para a lei. Mas por que Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés? Porque Moisés foi um elemento usado por Deus por um período passageiro. Moisés era um tipo de Cristo. A gente, bem rapidamente aqui, a gente tem falado muito sobre tipologia nesses dias, né? Tipologia eram elementos que eram referentes a pessoas
a instituições e a certos acontecimentos, ok? Que simbolizavam profeticamente aquilo que aconteceria lá na frente. Vamos pegar um paralelo. Jesus mesmo falou, Moisés desceu, orou e Deus mandou o pão do céu. Jesus fala, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele pão lá atrás era um tipo imperfeito, de um tipo perfeito que viria à frente. Todos os tipos do Antigo Testamento, Hebreus vai nos dizer que são sombras. Por quê? Porque eram imperfeitos, eram passageiros. Moisés era um tipo de Cristo imperfeito, porque por fim ele não levou o povo ao verdadeiro descanso celestial. Aliás, a gente tem que tirar isso da nossa mente, nem todo mundo que saiu do Egito era crente. A libertação do povo do Egito, em uma medida, é uma libertação física. O povo morreu no deserto, blasfemaram contra Deus, descreram em Deus, queriam apedrejar Moisés, ridicularizavam as coisas. Moisés ficou um pouco lá, conversando com Deus, já tinha um bezerro de ouro. A gente não pode fazer uma categoria de que todos ali foram salvos, assim como nem todos que estão na igreja, que estão caminhando junto, são parte do povo de Deus. Tem um capítulo legal no livro do Peregrino sobre isso. Alguns que pulam um muro estão caminhando junto com o peregrino, mas não entraram pela porta estreita. E essa é uma realidade. Nem todos que estão no arraial são povo de Deus. São povo de Deus. Nós vamos saber no fim da história. Moisés, como um tipo de Cristo, ele prefigurou algumas realidades. Ele apontava para Jesus de alguma forma. Ambos, por exemplo, Moisés e Jesus, nasceram debaixo de um decreto de um soberano de morte. Moisés, durante o decreto do faraó do Egito, querendo matar as crianças. Jesus, sob o decreto de Herodes, querendo matar as crianças. Ambos iniciaram os seus ministérios sem serem recebidos. O povo de Moisés hoje reconhece ele grandemente, mas meu irmão, durante a caminhada, os próprios irmãos de Moisés, Arão e Miriam, em Números 12, vão se perguntar, será que Deus fala somente por Moisés? Será que ele não fala também através de nós? E o texto é muito bonito, que Deus desce numa nuvem e fala, olha, com o meu servo Moisés eu falo face a face. Durante um bom tempo, Moisés não foi reconhecido pelo seu próprio povo, assim como Jesus. Por isso que eu tenho muita expectativa em Romanos 11, que nos fala que no fim dos tempos muitos judeus se voltarão, se converterão para ele. Por quê? Porque ainda estamos a caminho. Ainda estamos a caminho. O ministério de Moisés teve um começo, um meio e um fim. E o ministério de Cristo teve um começo e um meio. Ainda não teve o fim. A realidade daqueles homens é que eles olhavam para o ministério de Moisés, para o que Moisés fez, para a libertação, para as coisas, e olha, dá para ver um começo, um meio e um fim aqui. Mas em Cristo não. Não dá nem para ver a casa, não tem nem templo, não tem nem povo direito. Qual que era a realidade por detrás disso? Era que eles queriam não apenas viver pela vista, pela fé, mas pela vista. Eles queriam que tivesse algo mais palpável na realidade deles. E nós passamos muito por isso, não é verdade? É difícil viver pela fé. É difícil viver com uma expectativa futura, de uma esperança de glória eterna, que talvez eu nem sei direito o que é. Eu quero é glória para agora. Não é verdade? Eu quero é orar e acontecer. Eu quero é ver o Senhor face a face hoje. Mas nós nos esquecemos
que o ministério de Jesus está em andamento. O autor faz o paralelo entre a casa. Ele nos diz de uma casa. Moisés foi um servo sobre a casa. Um servo. O que é um servo? Aqui a palavra não é um servo num sentido vexatório, pequeno, né? Existem algumas palavras, né, a tradução de servo. Existe uma palavra, por exemplo, do grego doulos, que tem a ver com um servo, um escravo, alguém diminuído. Mas a palavra que o autor aqui está usando é como um administrador, como um servo sobre a casa, como alguém, por exemplo, que era um mordomo, um chefe, um gerente, talvez, nos nossos dias. Esse era Moisés. Moisés teve muitas coisas naquela casa. Realizou, fez milagres, sinais, maravilhas e tudo mais. Mas ele era um servo, passageiro, imperfeito. Mas o seu tipo, Cristo, não é passageiro e é perfeito. E não é um servo sobre a casa, mas é o dono da casa. É o Senhor da glória. Se Moisés por um tempo foi um servo constituído por Deus e foi fiel, quem constituiu ele? Jesus. Jesus estabeleceu Moisés como servo. Jesus é o dono da casa, ele é o resplendor da glória de Deus, sustentando todas as suas coisas por meio da sua palavra poderosa. É quem Deus o constituiu como herdeiro de todas as coisas. Ele não está diminuindo a figura de Moisés, mas ele está dizendo: meus irmãos, é que nem vocês irem agora aqui no centro de Belo Horizonte, tem aquela região, tem alguns prédios, eu sei que tem um prédio ali, que foi construído por Oscar Niemeyer, é tipo você chegar lá no prédio e falar: nossa, como foi legal o que o servente de pedreiro fez ali. Nada contra o servente de pedreiro, amém? Nada contra, mas o texto está dizendo que existe um arquiteto criador de todas essas coisas. Se vocês são participantes do chamado celestial e estão incluídos nessa casa, é porque o construtor incluiu vocês lá. É porque o Senhor da glória, mais do que tudo e todos, deu acesso a vocês. Moisés foi alguém temporal. Jesus é o dono eterno. Moisés foi fiel como servo em toda a casa, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. O próprio Moisés, por exemplo, disse que no futuro viria um profeta maior do que ele. Algumas aplicações para nós desse texto. Talvez você fale assim: pastor, eu não sou judeu, nem sabia que Moisés tinha feito tudo isso. O que isso tem a ver comigo? O que isso faz referência com a minha vida? Fato é que muitas vezes nós também tiramos os pensamentos de Jesus. Fato é que muitas vezes na nossa existência terrena, nós achamos que a casa é nossa. Nós achamos que nós somos donos de todas as coisas. Nós achamos que porque a gente trabalha, porque a gente tem recursos, porque a gente é bom, porque a gente tem uma índole, um caráter, ou isso ou aquilo, a gente vai sustentar essa casa, ou a nossa vida, ou a nossa família, ou a nossa realidade. Meu irmão, você não sustenta nem teu estômago direito, não é verdade? Se tu comer uma coisa meio estranha, já nem termina o culto hoje. O que nós sustentamos? Se Moisés era um grande servo na casa de Deus, mas não foi contado como um construtor, quem dirá nós? Nós muitas vezes substituímos Jesus pelos nossos desejos, pelos nossos apetites, pelas nossas vontades. Nós colocamos outras coisas em nosso pensamento e esperamos que essas outras coisas possam produzir para nós aquilo que só o Criador pode produzir para nós. Por isso, fixe os seus pensamentos em Jesus. O pastor,
não é onde você deve fixar os seus pensamentos. A denominação não é onde você deve fixar os seus pensamentos. Na cura, no milagre, no sinal, na maravilha, não é onde que você deve fixar os seus pensamentos. Nas coisas que por vezes são boas, não é onde que você deve fixar os seus pensamentos. Quando nós colocamos os nossos pensamentos e sustentamos ele em coisas passageiras, o que por vezes acontece conosco? Acontece que ao invés de nos apegarmos firmemente à confiança, nós vamos como se a água estivesse escorrendo dos nossos dedos. E como é difícil querer sustentar uma coisa que nós não somos construtores. O que a Bíblia nos chama nessa realidade? A Bíblia nos chama a lembrar que o Filho governa sobre toda a casa. E que o Filho, mais do que Moisés, é fiel para completar, e ele está anunciando e deixando claro a nós, por meio das Escrituras, que um dia, isso que ele começou vai ser concluído. Nós estamos a caminho. Um dilema que muitas vezes nós lidamos na fé cristã é uma fé individualista. É um povo, são santos irmãos, é uma casa que somos nós. A fé cristã, quando individualizada, perde de vista a essência de peregrinarmos juntos, de andarmos juntos, de confiarmos uns nos outros, de nos apegarmos firmemente. Nós precisamos uns dos outros a caminho. Muito provavelmente, creio eu, que alguns irmãos, a quais eram os destinatários da carta, estavam levando outros irmãos a perder a confiança. Pelas suas práticas, por querer voltar às antigas práticas judaicas, por jogar um legalismo sobre as pessoas, por exigir das pessoas aquilo que Jesus não exigia, num sentido de que foi efetivamente realizado na cruz o maior dos sacrifícios, então aquele povo não deveria mais ter que realizar sacrifícios e essas ofertas. Nós também temos uma realidade diante disso. Quando você para pelo caminho, quando você deixa de seguir firmemente a Jesus, não tenha dúvida que isso também influencia pessoas ao seu lado. Quando um pai abandona a fé, aquilo desemboca nos seus filhos. Quando uma mãe vive uma fé falsa e fingida, aquilo desemboca nos seus filhos. Quando às vezes os filhos se voltam contra os pais e contra o Senhor e abandonam o Senhor, isso reflete em dor, em tristeza para os pais. Ou você acha que cada vez que alguém era morto no deserto até a terra prometida, que não gerava uma dor nas pessoas? Nós precisamos cuidar uns dos outros, mas nós também precisamos nos apegar firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Nós precisamos viver uma fé na expectativa, na convicção que nós estamos a caminho da formosa Jerusalém. Nós precisamos manter os nossos olhos nisso. Caso contrário, perderemos de vista o chamado celestial.